Oi, eu sou o Ale e essa é a minha estante. Bem-vindo ao Conto por Conto, esse quadro onde eu falo exatamente de cada conto de alguns livros que eu leio, mas que eu vou trazer aqui também sempre alguns livros com contos favoritos, como é o caso de Quando Morrem as Bonecas, de Zélia Salles, autora aqui do Ceará, esse livro publicado esse ano pela editora Substância. Por que eu vou contar só os favoritos desse livro? Porque ele tem mais de 30 contos, e aí eu não vou passar o vídeo inteiro falando de cada um dos 36, 34 contos aqui. Além de serem 30 e tantos contos, a Zélia junta essas histórias aqui como se fossem capítulos de um romance. Então é um livro que eu recomendo muito para quem ainda não entrou no mundo dos contos, que está habituado a ler romance. É um livro essencial, assim, eu acho que é uma ótima porta de entrada, porque vai trazer as perspectivas de uma menina ao longo da sua infância, adolescência e um tanto da fase adulta. E essa experiência de leitura desses contos acaba sendo realmente parecendo um romance. Além do fato de se passa no interior do Ceará, tem uma vibe mais regional, mas também traz vivências ali do século passado, de meados do século passado, eu diria que anos 60 ou 70 por ali. Traz a infância da Zélia, a autora, né? É muito desses relatos de infância dela, mas criações também a partir da infância dela. Pode ser chamado de conto crônica? Não sei, eu chamo só de conto. Esse é um dos meus favoritos do ano. Eu já conhecia os contos da Zélia muito antes de ler esse livro, mas eu fiquei muito encantado quando eu finalmente consegui lê-lo e identificar nele as histórias da infância da minha mãe, que ela me contou de como é que ela brincava, de como eram os brinquedos, como eram as condições financeiras, como era a vida, né, numa zona rural. Então, eu vou trazer um pouquinho desses detalhes também nos contos que eu escolhi para falar, que são os meus favoritos do livro, que estão marcados aqui desde que eu li, que eu fiz anotações, enfim. É o livro de contos mais recente da Zélia, foi publicado pela editora Substância, e fique agora com os meus favoritos. Eu não ordenei, fiz um ranking, né, mas são 5 favoritos, eu coloquei na ordem em que eles vão aparecendo no livro. Então, vocês vão ver aqui essa ordem acontecer. Meu primeiro favorito é Ventania, que tá lá na página 23, e é um conto sobre imaginação infantil, sabe? Sobre o que a gente constrói na nossa mente a partir das histórias que a gente ouve, das conversas que a gente tem com as pessoas mais velhas quando a gente é criança e com uma imaginação tão fértil. Esse conto ele vai trazer um pouco disso. Exatamente fruto dessa imaginação do que é contado, vem a questão das características exageradas para seres humanos ou para ações da natureza, enfim. E aí tem um trechinho aqui que eu marquei que diz assim: o vento parecia torcer o mundo, era como se quisesse arrancar a casa do chão. E me abracei forte ao cajueiro enquanto meu vestido estampado de florezinhas ameaçava sair-me do corpo. No meio daquele desmantelo, ainda imaginei meu vestido branco de terror, as florezinhas amarelas se soltando, voando desordenadas pelo espaço. Então esse trecho já explana bem, já exemplifica bem o que essa imaginação constrói, né, na história. Esse primeiro favorito já traz ali essa perspectiva infantil e imaginativa para as coisas da natureza. O segundo favorito é Escorado, que está na página 47. Eu favoritei esse conto porque ele faz uma analogia ao diabo, né, a Satanás, ao demônio, ao tinhoso, cabrunho e tantos nomes que ele tem. Mas ele faz essa analogia que a gente conhece no interior, que é o que o cristianismo constrói na mente das pessoas mais tradicionais, nesse medo do diabo, medo da coisa ruim. E aí traz essa perspectiva de encontrar ele no mato, de que você não pode sair sozinha, porque você vai encontrar o diabo, que você vai encontrar coisa ruim no mato. E é uma forma de assustar e proteger, entre aspas, as crianças por conta disso. Então, eu interpreto esse conto dessa forma. E é basicamente um conto em que a personagem a mesma personagem, sempre a mesma personagem, isso que é importante. Eles sempre são narrados pela mesma pessoa, pela mesma criança, pela mesma menina. Então, é o que vai manter essa linearidade nos contos. Mas enfim, essa personagem tá descendo uma estrada de terra com a avó dela, e tem um oitizeiro, acho que é um oitizeiro, não lembro. Tem uma árvore
em que o menino tá encostado, e aí, enfim. Tem aquela coisa da fama que se constrói das pessoas, né? Que é coisa do interior também. Ai, filho de fulano é assim porque fulano é assado, que não sei o quê, e vice-versa. Então tem muito disso no interior. E aí esse conto faz essa junção, sabe? Exatamente parece esse menino escorado nessa árvore. Tem até uma coisa que eu anotei sobre esse conto, né? Que é uma questão da história oculta. Se você deseja escrever contos, se você lê contos, você provavelmente já passou pela experiência de entender uma história dentro da história que não precisa ser explicada, né? Que é a história oculta. Eu anotei que ele cumpre tão bem a função da história oculta que eu fiquei curioso sobre o menino, se era ou não era o diabo. E eu acho que vem muito dessa questão da analogia, da fofoca, do disse-me-disse, que se constrói no interior e principalmente nas zonas rurais. O meu terceiro favorito é Com Sal e Desafeto, na página 61, que é um conto que é muito nostálgico pra mim, na verdade. E aí foi muito, muito delicioso ler ele e sentir essa nostalgia. Com Sal e Desafeto vai trazer um momento da vida da menina em que ela tá com o dente mole. Aí tem ela, os irmãos dela, não sei o quê. E você provavelmente já amarrou seu dente numa linha pra alguém puxar quando ele tava mole, seu dente de leite, quando era criança. E provavelmente algum parente seu, provavelmente o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, enfim, enganou você pra tirar o seu dente mole. Porque isso aconteceu comigo e foi nostálgico nesse ponto. De, tipo, meu avô materno, ele me enganava muito pra tirar os meus dentes que amoleciam quando eu era criança. Então ele pegava a linha, ele pedia pra ver e tacava o dedo assim, o dente saía, porque já tava na pontinha, sangrava e a gente tinha medo, enfim. Foi muito nostálgico por causa disso. E aí tem um trecho aqui que eu grifei, que é o final do conto, que diz assim: se a gente não fosse esperta, era capaz de engolir o dente. E lá vem sangue, choro e um sorriso banguela de alívio, tudo junto. O dente branco, enfim, liberto da carne ingênua. Ingênua no sentido realmente, porque a personagem ela vai ser enganada aqui pra ela perder esse dente mole, então. É muito bom, engraçado e nostálgico. E esse é um poder que a Zélia tem, de gerar essa identificação da gente com os contos dela. Pelo menos pra quem vive no interior do Ceará, pra quem viveu muito tempo no interior do Nordeste também, e ver o desenvolvimento chegando. Eu acho que esse conto faz isso também, esse livro faz isso, na verdade. À medida que a menina vai crescendo e se desenvolvendo, ali naquele período do século, até o começo desse novo século, nos anos 2000, ela vai trazer essas evoluções, o que move a sociedade ali numa zona rural, que é colada com a cidade, ou mais distante da cidade, uma mudança da família, de local, dentre outras coisas que ela vai construindo aqui ao longo dessa história. O próximo conto é Agora e na Hora de Nossa Morte, da página 69. Ele traz exatamente como que as crianças enxergam a morte, como que elas lidam com a morte. Quer dizer, de uma forma mais metafórica, né? E aí tem a relação da menina com um jumento que tá doente, que já é idoso. A mãe já disse pra ela não se envolver tanto, né? Aquele ralhar da mãe de dizer assim, nossa, não vai brincar com esse bicho, menina, não vai brincar com ele, que não sei o quê. Mas você percebe que na história é uma forma de a mãe dizer que ela deixa ele em paz porque ele tá quase morrendo e você não sabe o que é isso ainda, sabe? É uma forma de cuidar da menina e de evitar que ela sinta a dor dessa perda. E a menina tenta fazer de tudo, a menina tenta dar água pra ele, ela vai se preocupar muito com esse animal e a mãe vai acabar deixando isso, né? E aí no final do conto tem um desfecho, né? Que ela leva água pro jumento e a mãe dela fica, se você der, ele vai, aí é que ele vai morrer. E ela fala assim: estiquei as pernas sobre a areia morna, eu tinha o resto da tarde pra esperar, ele tinha toda a vida que lhe restava pra beber toda aquela água. Ela faz um arremate no conto que é muito bonito, da criança paciente, da criança que, ok, quero ver aqui, quero cuidar dele até o fim, né? Essa criança que resiste a esse cuidado. Então, sem mais comentários sobre esse conto. E aí o meu último favorito, que é muito engraçado, porque ele tem uma conexão com outros contos do livro, que é um sótão cheio de fantasmas. Eu só favoritei esse conto do sótão cheio de fantasmas porque tem fantasmas nele. E basicamente ela vai falar de quando
quando ela vai nesse sótão e ela encontra várias coisas antigas e tal. E essas coisas antigas ela remete a fantasmas. E é muito divertido acompanhar isso na história. E os sustos que ela leva por conta das histórias que contaram pra ela dentro de casa. Ela fica com essa história dos fantasmas na cabeça. Ela acaba contando isso numa aula. Nesse mesmo conto, na verdade. Mas em outro momento ela menciona isso. Mas nesse mesmo conto a menina leva a história desse sótão pra escola. É muito legal, muito engraçado ver essa conexão, porque ainda assimila essa coisa de que os contos se encontram no livro, que eles fazem parte de uma história só e que dá pra ler de uma forma contínua, sabe? Às vezes humorado e às vezes triste, esse é de fato um livro para entender a infância no interior do Ceará, ou nos interiores do Nordeste, em meados do final do século passado, ali entre 70 e 2000, e ele faz esse caminho do desenvolvimento, como eu falei, de mostrar esse desenvolvimento social e até de uma forma mais política também, porque traz essa realidade política do Ceará na época, né, que ainda vive um êxodo rural muito grande, apesar de as grandes secas terem dado uma trégua. Então ele vai trazer essa perspectiva de como o povo sai da zona rural para ir para a zona urbana mesmo, numa cidade de interior, né, uma cidade que, no caso aqui é Itapajé, que é próximo da minha cidade, Pentecoste. Então, tudo é muito parecido, tudo é muito similar, é uma cultura muito parecida, inclusive de religiosidade, né, de cristianismo, de catolicismo, enfim, desse tradicionalismo, né, cristão daquela época. E é isso. Quando Morrem as Bonecas é um livro muito bom, muito bonito, muito bem escrito. A Zélia, a gente, que eu falo, quem tá lendo, né, pessoas do Ceará mais contemporâneas, a Zélia, a gente fala, eu e Thales, na verdade, peguei essa fala dele, Thales Azegon, que ela é a melhor contista viva do Ceará atualmente, porque ela sabe pegar você com os contos dela. E assim, eu tive que ir com calma com esse livro, porque senão eu ia terminar de uma vez, eu não ia sentir tudo que eu senti lendo ele. Este é Quando Morrem as Bonecas, de Zélia Salles. Esses foram os meus contos favoritos, mas você pode ler todos eles, né, lendo o livro inteiro. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, não deixe de me acompanhar aqui. Compartilha esse vídeo com a galera, curte, comenta e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se gostar, é claro. Eu tô sempre postando shorts aqui, tô sempre postando outros vídeos longos. E se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, é só procurar Estante do Alê, que você vai me achar. Um cheiro!